a doutrina dos apóstolos no livro de Atos. Qual era a mensagem que os apóstolos pregavam, ministravam? Será que hoje temos algum alinhamento com essa mensagem original? Não cessavam de ensinar, transtornando o mundo. O que é que era que transtornava o mundo? Por que eles não paravam de ensinar? Eram testemunhas de coisas que viram e ouviram. A mensagem que eles pregavam começava primeiro em anunciar que Jesus é o Messias, o Rei ungido, prometido, Filho de Deus, o Cristo. Mas que ele foi morto por causa dos nossos pecados, por causa da nossa impiedade, não da impiedade dele porque ele foi santo. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. E isso requer uma resposta nossa, que é o arrependimento, pois haverá um juízo. Vamos ver ponto a ponto o detalhamento disso. Primeiro, quanto a Jesus ser o Messias, ser o Rei. Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondeu ele, na verdade o eunuco, e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Cristo é ungido, é o Messias, Creio que Jesus é esse Rei prometido e que ele é de natureza divina, ele é Filho de Deus. E aí o eunuco foi batizado nessa fé. E Paulo logo, pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e que ressurgisse dentre os mortos. E este dizia que ele é o Cristo, Jesus, a quem vos anuncio. Esse versículo é interessante porque na mentalidade deles, eles entendiam que esse rei ia estabelecer um trono eterno, perpétuo. Então a morte de Jesus frustrava o preenchimento desse pré-requisito das profecias. Mas Paulo fez o quê? Ele demonstrou ter sido necessário que Jesus padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Então devemos provar por meio das Escrituras, claro que inspirados pelo Espírito Santo, mas devemos ser habilitados, manejar bem a palavra para apontar a palavra para Cristo. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Talvez hoje seja mais fácil a gente apresentar Jesus pelos evangelhos, pelo Novo Testamento, mas fica aí um dever de casa nosso de identificar e persuadir e expor, demonstrando que Jesus é o Cristo, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Pregando o reino de Deus e, com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então esse é o primeiro ponto, Jesus como sendo o rei. Mas ele foi morto por causa dos nossos pecados. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que é este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então esse versículo mostra que Jesus foi crucificado por toda a casa de Israel. Mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Então não sobrou para ninguém. As autoridades romanas, as nações e o povo judeu estava representado ali, conspirando, se ajuntando contra Jesus. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Eles não se lembram de que quando escolheram soltar Barrabás, eles falavam que caia seu sangue sobre nós. A culpa do sangue derramado de Jesus estava sobre eles e sobre nós. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo,
do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Mas Jesus não ficou morto, ele ressuscitou. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção, apodrecer. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte da sua perversidade. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu a corrupção. Então, o anúncio do Evangelho, das boas notícias, das boas novas, qual foi? Que Jesus foi ressuscitado, cumprindo assim plenamente as santas e fiéis promessas feitas a Davi. O que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de deuses estranhos, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, anunciar e pregar a ressurreição de Jesus era motivo de deboche. Não só de deboche, Paulo foi julgado por isso. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a quem chama seitas, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então, Paulo defendia a crença dele no que era considerado seita, que era o caminho. Por quê? Porque ele checava se tudo estava de acordo com a lei e com o escrito dos profetas. E ele tinha essa esperança que haverá a ressurreição, tanto de justos como de injustos. Trazia contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Então, essa é a mensagem e o fato que devemos testemunhar, que embora Jesus realmente tenha morrido, nós devemos ser aqueles que afirmam que ele está vivo. E isso requer uma resposta, o arrependimento. Entender que Jesus é o rei, é o legislador, é aquele que decide o que é o bem e o que é o mal, que foi morto por causa das nossas iniquidades, das nossas más decisões, mas ele ressuscitou vencendo a morte. Isso requer uma resposta que é o arrependimento. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento para a remissão dos pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Arrependimento, conversão e cancelamento de pecados. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou àqueles que lhe obedecem. Arrependimento para conceder remissão de pecados. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Haverá um juízo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço para ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Mandou chamar a Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça
do domínio próprio e do juízo vindouro. Então essa é a base da doutrina dos apóstolos, que está referenciada em Atos 2, e todas essas respostas também estão baseadas em Atos, que Jesus é o Messias, o Rei ungido, prometido, Filho de Deus, o Cristo, que ele foi morto por causa dos nossos pecados, mas que ele ressuscitou, não ficou debaixo da terra. Isso requer uma resposta, o arrependimento, pois haverá um juízo. E a pergunta que eu fiz no início: por que que isso transtorna o mundo? Por que que isso perturba e vira de ponta cabeça? Bem, no mundo já há quem governe, há um príncipe desse mundo. E são reinos em conflitos. Então ele não quer que o verdadeiro rei seja anunciado, ele não quer ser destituído do seu principado. Então o primeiro interessado que essa mensagem, que essa doutrina não seja pregada é ele mesmo. Segundo, que já há quem governe na sua própria vida, seu próprio eu. E o arrependimento é a renúncia desse autogoverno, ou melhor, desse governo independente, para que Deus, para que Jesus possa começar a reinar primeiramente no seu coração, primeiramente na sua vida. Por quê? Porque haverá um juízo. De Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, isso vai colher. Assim, essa doutrina dos apóstolos, apontando para Jesus como Rei, não só desse mundo, mas como também da minha vida, ela perturba, ela causa esse desequilíbrio, ela causa esse incômodo. Mas será que a doutrina que a gente vê por aí está alinhada com a doutrina dos apóstolos? Por quê? Porque eles perseveravam, eles não cessavam de ensinar, eram testemunhas de coisas que viram e ouviram.